Cumprimento a todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, especialmente os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Dom Fernando II. Quero dizer a todos os irmãos que estou sentindo a falta do convívio, do abraço, do aperto de mão, de estar sentindo os irmãos perto de mim, né? Mas infelizmente com esse episódio que está acontecendo, coronavírus, né? Nos tirou esse convívio. Mas eu creio que isso é por pouco tempo. Deus já está colocando as mãos e vai dar tudo certo. Em breve nós estaremos todos juntos, congregando, nos abraçando e participando da ceia do Senhor. Irmãos, eu quero dirigir aqui uma palavra de Deus ao coração de todos os irmãos, de toda a igreja, para a nossa edificação, para a nossa esperança. Se encontra aqui em Joel capítulo 2, no versículo 32, que diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez esse é um dos propósitos, né, que Deus permitiu esse mal em toda a face da terra, para que todo o povo se despertasse e invocasse o nome do Senhor, para que fosse salvo, né? E o nosso objetivo é ser salvo, toda a igreja ser salva, né? E aí o versículo ainda diz mais: porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Nós sabemos que o Monte Sião é onde o templo de Deus foi edificado, o templo de Salomão. E a Bíblia diz que no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, não é? Glórias a Deus. E o versículo ainda continua dizendo assim: assim como o Senhor tem dito. A Bíblia diz assim: passa os céus, passa a terra, mas suas palavras não hão de passar. E é o Senhor que tem dito isso. E o versículo continua dizendo: e nos restantes que o Senhor chamar. Quem são esses restantes que o Senhor chamar? São os povos, nações, línguas, né? Que Ele tem chamado para a sua salvação, para dar ouvidos à palavra dEle, né? Ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu creio então que tudo isso que está nos sobrevindo é para um despertamento. Toda a humanidade, quando tem um sinal diferente, eles acordam, ele desperta para algo maior, né? No versículo 31 diz assim: o sol se converterá em trevas. Logicamente que é um sinal forte, né? Para que todos vejam e entendam que o Senhor está querendo um despertamento, está querendo chamar o seu povo para a sua presença, né? E aí diz mais assim: a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja bem que a lua, haverá também sinal na lua. Ela se converterá em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu creio assim, que antes que Jesus venha, assim como houve o dia de Pentecostes, em que o Senhor derramou do teu Espírito, e que todos falavam em línguas estranhas e profetizavam, e todos foram cheios do Espírito e começaram a pregar a palavra do Senhor. Eu creio que da mesma forma, nesses últimos dias, o Senhor vai enviar do teu Espírito um avivamento sobre toda a face da terra, para que o povo desperte, né? Antes que Ele volte, para que a sua igreja desperte em oração, no clamor, né? E aí, quando Ele voltar, nós estejamos prontos e preparados. Nesses últimos dias, a gente via aí um esfriamento no seio da igreja, né? O povo pregando pouco, orando pouco, né? Mas eu creio que tudo isso que está acontecendo é para que o povo desfrute de um despertamento, de um avivamento espiritual. No versículo 30 diz assim: mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então tudo isso são sinais que o Senhor iria enviar para que o povo enxergasse, entendesse, né, que Ele estava convocando para um chamado, né, para um avivamento, para que o povo buscasse. E eu creio que isso não é por um acaso que está acontecendo. Eu creio que é para o despertamento da igreja do Senhor, para que o povo busque em espírito e em verdade, em oração, na leitura, né? Há um convite aqui para todas as famílias, né? Buscar a presença de Deus. No versículo 29 ele diz assim: sobre todo servo e sobre servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Então veja bem que o Senhor traria um despertamento, tanto nos servos, nas servas, né? E Ele ia derramar do Espírito
para que todos fossem avivados pela sua presença. No versículo 28 ele diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Fazer um avivamento sobre os nossos filhos, sobre nossas filhas, sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens, né, de nossa igreja. Eu creio que tudo isso é um propósito de Deus para que todos nós possamos buscar a presença do Senhor. E aí diz mais assim, ó: e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos. Então veja bem que o Senhor tem avivamento também para os idosos, né? Para os jovens, para que todos profetizem, para que tenham sonhos espirituais, visões de Deus na presença do Senhor. E aqui diz mais assim: e os jovens terão visões. É isso que Deus quer para a sua igreja, uma juventude despertada, uma juventude que busca, que prega, que tenha visão, que profetiza e que anuncia a volta do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, é com esse sentimento que eu me despeço dos irmãos, dando aí um abraço a todos, né, dizendo que estou firme aqui no propósito de servir a Deus com vocês. E o mais breve possível nós vamos estar juntos aqui, levando os projetos da igreja adiante, né? Portanto, a gente está também com proposta aí que o bispo nos lançou, de amanhã, domingo, dia 22, a partir da manhã até o meio-dia, todos nós em jejum, né? E ao meio-dia haverá um grande clamor de toda a igreja buscando o Senhor. Nós também estamos aí com um propósito local, né? Dividimos a igreja em grupos para que todos estejam orando. De hora em hora, um grupo de irmãos esteja dobrando os joelhos e buscando a presença do Senhor. Isso vai durar até o Senhor solucionar essa questão, para que todos nós estejamos juntos na igreja, orando e buscando o Senhor. Então, eu agradeço a todos em nome de Jesus e um forte abraço a todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.